Olá, tudo bem? Bom, eu queria falar hoje a respeito da relação que Jesus tinha com o Templo de Jerusalém. Existem muitas músicas que são cantadas em muitas comunidades que falam em templo como se fosse a casa de Deus. Então, é usada a expressão na casa de meu pai, referindo-se ao templo que me refiro ao templo de tijolo, de pedras. Mas eu queria hoje, neste vídeo, tratar da relação que Jesus tinha com o Templo de Jerusalém. Veja só, a primeira pergunta que eu queria responder a você nesse instante é a seguinte: por que Jesus foi levado ao Templo de Jerusalém para ser circuncidado? Ele foi levado pelos seus pais. Os seus pais eram judeus. Eles faziam parte da religião judaica. E todo judeu, ele era obrigado a levar o filho para ser circuncidado quando ele tinha 8 dias apenas de nascido. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Ao 8º dia do nascimento, Jesus ainda era um bebê. Ele foi levado pelos seus pais, Maria e José, para o Templo de Jerusalém para ser circuncidado conforme a lei de Moisés. Mas Jesus foi levado ao templo também para cumprir o que estava nas Escrituras a seu respeito. Porque o próprio Jesus disse, as Escrituras, elas testificam de mim. Então, para que se cumprisse a Escritura, Jesus, então, foi levado ao templo para ser circuncidado. A segunda pergunta é a seguinte: por que Jesus ia ao templo? Então, Jesus, já depois de adulto, depois de ter iniciado o seu ministério, Jesus foi ao templo. Jesus foi ao templo algumas vezes. E a Bíblia nos fala a respeito dessas vezes em que Jesus esteve no Templo de Jerusalém. Veja bem, Jesus ia ao templo primeiro porque ele tinha, porque era uma oportunidade dele evangelizar, dele pregar a palavra de Deus, dele falar a verdade ao povo judeu. Você lembra que Jesus pregou no templo, mesmo sem ser convidado, quando uma mulher, uma viúva pobre, colocou a sua oferta, depositou ali a sua oferta. E os que estavam ali zombaram da oferta da viúva. E Jesus levantou-se e disse: ela deu mais do que todos vocês. E aí começou a ensinar a palavra de Deus para eles. Então era uma oportunidade que Jesus tinha para pregar. Ele sabia que o templo era um lugar repleto, cheio de religiosos sem Deus. Esses mesmos religiosos que frequentavam o templo de Jerusalém, Jesus chamou de sepulcros caiados. Jesus chegou a chamá-los de filhos do diabo. Então Jesus sabia que lá era oportunidade, lá ia encontrar gente para ele poder pregar a palavra de Deus. Mas veja bem, os discípulos de Jesus, eles também tinham o costume de ir até o pátio do templo, diz a Bíblia, e lá no pátio do templo eles se reuniam, porque também era uma oportunidade para se evangelizar, para se pregar a palavra de Deus. Jesus também ia às sinagogas. Lá em Lucas capítulo 4, na cidade de Nazaré, você vai ver Jesus indo à sinagoga. A sinagoga era um lugar de culto. Então, quando foi lido lá na sinagoga, um texto do livro do profeta Isaías, que diz respeito, o Espírito do Senhor é sobre mim, ele me ungiu para curar os enfermos. Então Jesus fica em pé, depois que acaba de ler o texto, Jesus disse: esta profecia está se cumprindo hoje. Então era uma oportunidade. Jesus ia ao templo, Jesus ia às sinagogas, porque era uma oportunidade que ele tinha para poder comunicar a verdade da palavra de Deus para o povo. Mas veja bem, a terceira pergunta: por que será que Jesus expulsou os cambistas do templo? Primeiro, Jesus expulsou os cambistas do templo para que se cumprisse uma profecia, ou profecias do Antigo Testamento, em especial aquelas contidas no livro do profeta Isaías, que diz que Jesus, para o Filho de Deus, o Messias, promoveria uma limpeza no templo. Então, para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse aquilo que de Jesus estava escrito nas Escrituras, então ele expulsou os cambistas, aqueles que estavam fazendo do templo uma casa de negócios, uma casa de câmbio, um comércio a céu aberto. Jesus então expulsa aquelas pessoas do templo e diz: a casa de meu pai será chamada casa de oração. Aquele lugar havia sido construído para que as pessoas pudessem orar em paz, para que as pessoas pudessem ali se concentrar em Deus. Mas os líderes religiosos e o próprio povo acabou transformando o templo no verdadeiro
num verdadeiro mercado, numa verdadeira casa de comércio. Então Jesus expulsa as pessoas do templo e promove aquela limpeza no templo para cumprir o que estava escrito lá no livro do profeta Isaías a respeito desta limpeza e desta purificação que ele promoveria no templo de Jerusalém. Mas veja bem, o mesmo Jesus que promoveu essa limpeza no templo de Jerusalém foi o mesmo Jesus que disse: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Lá no final do Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, neste templo não ficará nenhuma pedra que não venha ao chão. Jesus disse, um dia esse templo vai cair, ele será destruído. E o templo, olha, era o local referencial de adoração para os judeus. O templo para os judeus era o local que marcava a presença de Deus. Jesus disse, aqui não vai ficar nenhuma pedra que não caia. E um detalhe importante, Jesus nada fez para impedir essa destruição do templo de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, pelo imperador Tito, que invadiu Jerusalém com seus exércitos, matou milhares de judeus e destruiu completamente o templo de Jerusalém. Preste atenção, Jesus, ele não nutria nenhuma espécie de amor, nenhuma espécie de apego ao templo. Os melhores sermões de Jesus, aliás, na minha visão, o mais espetacular de todos os sermões de Jesus, ele pregou ao ar livre. Exatamente. Preste atenção. Jesus, ele preferia pregar nas casas, pregar nos jardins, pregar na praia. Ele ia até esses lugares públicos para poder pregar a palavra de Deus. Nas casas, Jesus realizou grandes milagres, como em Cafarnaum, quando ele curou aquele paralítico. Então, os grandes sermões de Jesus, os grandes ensinamentos de Jesus não foram proferidos no templo. As grandes curas realizadas, os grandes milagres realizados por Jesus não foram realizados no templo. Foram realizados a céu aberto. Foram realizados nas ruas, nas esquinas, nas praças, nas vilas, nos jardins, nas montanhas. Foram desses lugares, nesses lugares que Jesus proferiu os seus grandes sermões, os seus grandes ensinos e realizou os seus grandes milagres. Jesus sabia que Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas. Ele sabia disso. E olha, Estevão, que era um discípulo do Senhor Jesus, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 48, olha o que Estevão disse, e foi o motivo principal pelo qual ele foi apedrejado. Porque ele mexeu com o templo de Jerusalém. Ele mexeu com o orgulho dos judeus, com aquilo que eles mais amavam, que eles mais admiravam e que eles mais idolatravam. Estevão disse assim, olha, mas o Altíssimo, em relação a Deus aqui, né? Está se referindo a Deus, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Então Estevão disse, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O apóstolo Paulo, a mesma coisa, o apóstolo Paulo disse, olha, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Aquele templo que Jesus chamou de a casa de meu Pai, a casa de meu Pai será chamada casa de oração. Aquele templo, o templo de Jerusalém, ele não existe mais. Ele foi destruído. Só existem ruínas desse templo, visitadas por turistas em Jerusalém e explorados por arqueólogos. Porque ele foi completamente destruído pelos romanos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem templos melhores. Deus tem milhares de templos espalhados pelo mundo inteiro. Você que está me ouvindo é um templo de Deus, ou pode ser um templo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus quer morar, quer habitar. Já que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Paulo disse que o lugar de habitação de Deus é no meu, é no seu coração. É aí que Deus habita, meu irmão. É essa agora que é a casa de meu Pai. Sabe onde é a casa de meu Pai? É em você, é no seu coração, é na sua vida.
É no âmago da sua vida, é no centro da sua vida, é no seu interior, é dentro de você. É esse o lugar que Deus habita, que o Espírito Santo mora, é a casa de Deus. Então preste atenção. Evite cantar aquela música que diz: eu quero estar na casa de meu pai. Se a casa de Deus é o seu coração, é o seu interior, você está querendo estar em você mesmo? Se o seu coração é o templo do Espírito Santo de Deus, se Deus mora dentro de você, como é que você ainda quer estar na casa do seu pai? Talvez o templo de tijolos, o templo de pedra, para você seja a casa de Deus, a casa de meu pai. Mas não é não. E a palavra de Deus confirma isto. No Salmo de número 84, no Antigo Testamento, você vai encontrar bases, você vai encontrar alicerces, razões para acreditar que os templos são casas de Deus. No Salmo 84 mesmo, o salmista diz que ele prefere estar no templo, na casa de Deus, do que em qualquer outro lugar. No Antigo Testamento. Porque o templo de Jerusalém, o templo construído pelos israelitas, era o referencial da presença de Deus. Mas no Novo Testamento, não. No Novo Testamento, Jesus ensina, e os apóstolos, que nós somos a casa de Deus, que nós somos o templo de Deus, que Deus habita em nós, e que o maior zelo que precisamos ter, que devemos ter, não é pelo templo, mas pelo nosso interior. Não é o templo que nós devemos manter limpo, mas o nosso interior. Já houve uma época em que eu era fissurado por templo. Cheguei a lutar e a batalhar para construir muitos deles e construir. Mas confesso para você que hoje eu prefiro muito mais. Eu prefiro lutar muito mais. Prefiro empreender energia muito mais para ajudar a construir e a limpar templos nos corações dos homens do que a construir de pedras e de cimento. Então fica aí esta mensagem para o seu coração. E que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha querida.